Vamos ficar de pé, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Nós estamos no culto de ensinamento e eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Efésios, carta que Paulo escreve aos Efésios, capítulo de número 6. Nós estamos lendo a partir do versículo de número 10 e nós iremos ler do versículo 10 até o versículo de número 15 hoje, tá bom? Efésios capítulo 6, do versículo de número 10 ao versículo de número 15. Quem achou, diga amém. A palavra nos diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Amém? Tomem o seu assento, meus irmãos. Nós temos nesses dias falado sobre uma batalha espiritual que nós enfrentamos e que é preciso ficar atento para que a gente possa vencer. Temos visto muitos irmãos que estão sucumbindo na fé, muitos abandonaram a igreja, muitos estão na igreja, mas não acreditam mais em nada. Tem irmão que vem no culto e não ora, não canta, não faz nada. Ele vem e diz, eu estou indo. Mas Deus não quer isso de nós. Deus quer que a gente tenha uma fé viva, e para isso nós temos que encarar a realidade da nossa briga, e a briga não é fora, a briga é dentro. Porque quando você sabe quem é, ninguém te convence ao contrário. Agora, quando você não sabe, um diz que você é uma bênção, você dá glória a Deus. Um diz que você não presta, você abaixa a cabeça e sai triste. É preciso hoje se lembrar que essa armadura, ela vai nos trazer força para quê? Para vencer no dia bom? Não. Para vencer no dia mau. No dia que está com dinheiro sobrando, no dia que está tudo bem, irmãos, está tudo bem. Mas no dia que está mal, não vai ter ninguém com você. Entenda isso. No dia que tiver tudo muito difícil, vai ter pouquíssimas pessoas perto de você. Mas se você tiver vestido a armadura, você vai suportar o ataque do inimigo naquele dia mau que vier sobre você. E na semana passada nós falamos bastante sobre a couraça da justiça, que é o cinto que segurava, o cinto, que vai cingindo os lombos com a verdade. Os lombos, essa parte da cintura, todo esse quadril, aonde ali ele segurava toda a estrutura da armadura. E agora nós vamos entrar hoje e falar um pouco sobre a couraça da justiça. Para quem não sabe o que é couraça, era a parte do peito que protegia o coração, protegia as partes internas. Paulo, quando ele dá essa descrição, ele não fala detalhadamente da armadura romana, porque tem algumas coisas que ele não colocou. Ele não colocou a parte que protege a canela, ele não se preocupou muito com algumas partes. Ele usou só uma referência, mas a Bíblia vai dizer que o que ele está querendo falar aqui é de forma espiritual. Quando ele falou do cinto da verdade, ele está dizendo o seguinte: nós precisamos ter uma vida baseada na verdade. O que tem que sustentar a nossa vida é a verdade. Se nós entendermos isso, em tudo nós vamos conseguir passar e vencer e continuar. E agora ele fala o seguinte: vocês também devem vestir a couraça da justiça. Perceba, a couraça é uma proteção para os órgãos internos. Defendia o coração, defendia os rins. E quando um soldado é atingido, mesmo estando com aquilo, dependendo da força, ele cai, mas ele não morre. Ele era atingido, caía, mas não morria, porque a flecha não entrava. E dependendo da força, e muitas vezes entrava. Mas a referência é o seguinte: existe uma couraça que vai proteger o seu coração. É preciso se lembrar do que diz Salomão. Quando você abre aí, Provérbios 4, 23. O conselho bíblico sobre o coração.
Existe um ditado humano que diz: o que os olhos não vê, o coração, ele não sente. A Bíblia, quando fala de coração, fala do centro das nossas emoções, do centro das nossas decisões. Tudo o que você for dentro de um âmbito bíblico, que você vê a palavra coração, vai estar falando de decisões, de momento seu com Deus, como que você vai decidir. E Salomão, escrevendo, ele diz o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas ou as fontes da vida. Você tem guardado o seu coração? É preciso nessa noite entender que o conselho de Paulo é o seguinte: quem dá a armadura é Deus, mas quem veste a armadura somos eu e você. Nós precisamos tomar uma decisão de vestir, de guardar. Como que você guarda o que tem valor, irmãos? Quando chega na sua casa, o seu diamante, o seu relógio Rolex, eles estão na sala, na cozinha? Ou eles estão guardados numa caixinha coberta de veludo? Eu estou falando assim, quem tem em casa, né? Os irmãos que estão em casa, se assistem do Brasil, eles estão achando que na Europa, né, todo mundo tem dinheiro, está todo mundo cheio de dinheiro. Eu estou dando só exemplo. Mas tudo que tem valor, você guarda. E nós temos falhado porque nós não guardamos mais o coração. Muitos irmãos estão feridos hoje e não conseguem ir para frente porque o coração foi ferido 10 anos atrás. Muitas pessoas hoje são vítimas de um erro que cometeram há 30 anos atrás. Tem irmã que não casou mais. Por quê? 10 anos atrás teve um marido, o marido traiu, machucou, aí a mulher toma uma decisão que homem não presta. A Bíblia não ensina isso. É por isso que temos que guardar o coração, porque o que ele vai fazer? Nos momentos difíceis, o seu coração guardado, ele vai encontrar a saída, ele vai encontrar a direção justa que você deve andar. E Jesus vai trazer algo que é muito importante. Por que eu tenho então que defender e usar essa couraça? Para defender o que está dentro. Irmãos, um corte na mão, fica uma cicatriz, depois sarou, que nem eu tenho um grande corte aqui, ó. Não sinto nada, está tranquilo. A cicatriz, mas agora uma dor interna, quando entra no coração, ela deixa profundas marcas, e se você não guardar, você não vai saber sair. O problema é que a gente vive em uma sociedade que a gente conta tudo para todo mundo, até o Facebook sabe o que a gente está sentindo. Ou não é verdade? A gente se expressa até nas redes sociais, sendo que o conselho bíblico para ter um coração guardado está lá em Filipenses 4. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, ao invés disso, apresente a Deus. E o que Deus faz? Ele guarda o teu coração e Ele guarda os teus sentimentos. O problema é que Deus é a última instância. Eu não tenho mais, a fé está sumindo de tal forma que eu não acredito que eu orando vai acontecer. A gente transformou a fé num processo. Então a gente só ora porque é o momento de orar. Mas o momento da oração, seja aqui, seja em casa, é para que você seja ouvido por Deus e receba de Deus o milagre. Quem não lembra, né, do rei que estava lá, Isaías entra e diz o seguinte: põe a tua casa em ordem, que tu vai morrer. Isaías sai, ele vai fazer o quê? Vai orar. Aí ele fala: Deus, por favor. O profeta estava no portão e Deus fala: volta, e diz que ele ganhou mais 15 anos de vida. Pense se ele não cresce na oração, se ele não tivesse orado. E muitos de nós não estamos crendo, porque não guardamos o coração. E por que é importante guardar? Abra sua Bíblia, por gentileza. Romanos capítulo 10, versículo de número 10. Por que está tendo muita confusão hoje no meio cristão? Porque o cristianismo hoje é um cristianismo um pouco diferente. Quem achou, diga amém. Olha o que diz o texto de Romanos: visto que com o coração se crê para a justiça. Você crê com o seu coração, você nunca vai conseguir crer com a sua mente. Porque a mente diz que 2 mais 2 é 4. A mente é racional. A mente diz que não vai chover. A mente diz que não dá para passar. A mente diz que documento não sai. A mente diz que emprego não se acha. Está em crise o mundo. Mas a fé,
Ela faz você entender que quem cuida é Deus, quem abre porta é Deus, e quando Ele dá uma ordem, tudo acontece. Mas se você for atingido no coração, por isso que o diabo quer atingir o seu coração. Irmãos, crente não se desvia quando está sem dinheiro. Não desvia. Doença não desvia. O que desvia o cristão é quando ele perde a fé que Deus continua no controle. E aqui diz que o coração você vai crer para a justiça. E Ele está mandando você vestir a couraça da justiça. E sabe uma coisa que a gente às vezes se esquece? Como uma igreja muitas vezes denominada tradicional, que tem alguns costumes, alguns usos que são diferentes, nós acostumamos a pôr culpa no outro. Por que você não vai mais na igreja? Por causa dele. Por que você não vai? Por causa do outro. Por que você fez isso? Porque me tentou. Não, mentira. Jesus vai trazer a informação que tudo que é ruim começa dentro. Dentro do nosso coração. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 15, quero ler do 18 e 19. Mateus capítulo 15, o versículo 18 e o versículo de número 19. É importante que você vá lendo esses textos e medite sobre a importância de se guardar o seu coração. Jesus vai dizer o seguinte, e eu quero que pare aqui que eu vou ler, vou falar uma coisa sobre isso, depois a gente vai para o próximo. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Perceba o seguinte, muitas vezes a gente diz o seguinte, escapou, não é isso? Falei sem querer. Quando eu fui ver, eu já tinha falado. Não é verdade. Quando você fala é porque já está dentro do seu coração. Quando você fala é porque já estava dentro de você. É preciso nessa noite compreender que nós estamos colocando desculpa fora. Mas o diabo ele vai fazer o seguinte, ele vai falar o seguinte, está aqui ó. Aí você dentro tem o desejo, não é isso? O que Tiago diz? Que nós somos atraídos e seduzidos pelos nossos próprios desejos. Irmãos, quem odeia cigarro pode ver uma propaganda linda de cigarro, não sente nada. Quem não gosta de beber vinho pode ver qualquer taça de vinho, molhadinha, suando, pingando. Quem não gosta de cerveja, vê lá o comercial, cerveja, calor, não sente nada. Mas quem gosta? Quando vê, tem que fazer que nem José, correr. Nós temos que entender o seguinte, o mal não está fora, o mal está dentro. Aí Jesus continua dizendo o seguinte, versículo de número 19. Porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furto, falsos testemunhos e blasfêmias. Nós precisamos entender que é aqui que o diabo quer tocar. É daqui que ele quer fazer sair o que está dentro de nós. E para isso ele vai fazer o quê? Seduzir. Para isso ele vai usar ferramentas que faz você se esquecer que tem uma função sua, que não é fazer um coração novo, a sua função é guardar. Quem transforma o coração é Deus, mas quem guarda é você. Só que nós não guardamos o coração. E usando o ditado brasileiro, que o que os olhos não vê, o coração não sente, a gente deveria parar de ver algumas coisas. A gente deveria parar de ouvir algumas conversas. Às vezes tem gente que fala assim, eu queria falar um negócio para você. Eu falei, não, não quero nem ouvir. Mas você não quer ouvir para tentar? Não. Irmãos, eu sempre digo o seguinte, quando alguém chegar em você e falar assim, fulano falou de você, manda um recado. Fala, da mesma forma que você veio até mim, vai até ela e fala o seguinte, eu falei para ela e ela falou, se você quiser falar dela, vá falar direto com ela. Não fica escutando o que falam de você através de boca dos outros. Quem quiser falar algo para mim, venha até mim. Quem quiser falar de você, que vá até você. E se alguém quiser te contar o que estão falando de você, seja bom ou seja ruim, não escute. Guarde o seu coração. Porque não adianta falar, eu vou ouvir porque eu sou forte. Eu sou de Deus, eu estou no momento, pode falar. Aí quando fala, aí vem uma raivinha, aí faz a oração do cão, né? Mata Jesus. Prova que eu estou
Irmãos, a gente às vezes ora para Deus, prova que eu sou justo. Irmãos, mataram Jesus. Não ore assim não, ore dizendo: Senhor, me sustenta, me guarda. Jesus diz que nós deveríamos ficar alegres quando a perseguição for mentirosa. Se alguém está falando de você é mentira, você deveria se alegrar. Mas não, a gente quer tirar satisfação, a gente quer brigar. Aí vive uma discussão tremenda. E isso vem da onde? Daqui, ó. É por isso que ele diz: guarda o teu coração. E quando você vai em Gênesis, no capítulo 8, versículo 21, quem tem filho sabe o que eu estou falando. Eles enganam a gente pequenininho já, irmãos. Eles fingem. Eu vou contar uma coisa que é engraçado, não é? Mas a minha filha às vezes sai da igreja e chega em casa, ela parece que ela está dormindo. Aí eu pego ela no colo, né? E ela está com um sorrisinho aqui, ó. Aí esses dias eu entrei no elevador, olhei no espelho, ela rindo. Eu falei: não acredito que essa menina não está dormindo. Não estava. Mas ela queria subir até em casa no colo. Eles são inteligentes, são espertos. Aí, Deus vai dizer uma coisa sobre nós. E o Senhor, abriram aí? Gênesis 8, 21. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: eu não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Porque a imaginação do coração do homem, ela é má. Desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Perceba, Deus está dizendo o seguinte: o coração do homem, ele é mau, desde a sua meninice. Ninguém aqui precisa fazer uma aula de mentira. Eu vou ensinar meu filho o que é mentira. Eu vou ensinar o meu filho o que é rebeldia. Eu vou ensinar o meu filho o que é desobediência. Não precisa. Pega um ser humano e deixa ele fazer o que quer. Quem tem filho aqui, ó, você quer ver que seu filho vai ser um baita mau exemplo para a sociedade? Deixa ele fazer o que quiser. Vai deixando ele fazer o que quiser. Aí quando ele... ai, não, meu filho, dá o celular. Ai, não, meu filho, tem o celular. Vai deixando. Eu quero aquilo, não dá. Ai, peraí. Ai, não tem dinheiro. Você me empresta um dinheiro que eu preciso comprar um negócio para meu filho, porque ele está querendo demais, ele vai morrer de vontade. Vai fazendo isso. Quando ele estiver grande, ninguém segura ele. Porque os pais foram colocados aqui para pôr ordem nos filhos. Eu sempre falo para os meus filhos: eles podem querer fazer o que quiser. Se eu chegar em casa, a Alice estiver em cima da mesa, eu não bato nela, eu falo: desce. Se ela não descer, aí eu vou ter que abater. Você é aquele que dá o comando. Só que o que acontece com os pais hoje? Quem manda em casa, e não adianta você falar, é a maioria. E nenhum pai gosta que outro pai diga que o filho dele está errado. Aí nós vivemos uma sociedade tudo quieto. Às vezes tem uns meninos mal educados, irmão, mal educados, vontade de dar um pico. Mas você tem que ficar assim. Não é assim? Todo mundo está vendo que é falta de educação. O pai também está vendo, mas o pai finge. Porque quem manda é o filho. Mas é bom se lembrar que o coração de uma criança também é mau. E quem tem que transformar ele no bom coração é o pai. Por isso que Deuteronômio 6 diz: ensina o teu filho andando, sentando, comendo, dormindo. Aí o pai não ora quando acorda com o filho, na hora da comida ninguém ora, na hora de sair ninguém ora. Aí fica assim. E os filhos vão crescendo. Eu vou falar uma coisa aqui, que eu oro a Deus para que aqui não aconteça, por isso que nós vamos fazer reunião com os pais. Um pastor, a igreja dele tem 60 membros e faz 15 anos que ele tem essa igreja, ele é italiano. E ele me disse: pastor Valdomiro, nós não temos nenhum jovem na igreja. Eles ficam aqui criança, eles ficam adolescentes, mas quando eles fazem a idade, eles dizem: pai, eu vou sair porque eu quero curtir. A culpa não é da igreja. Só que os pais estão transferindo tudo. Igreja, escola, irmãos, escola ensina matemática, italiano, vou falar daqui, geografia, história. Educação é os pais. Igreja ensina quem é Deus, por que Cristo morreu, quem somos nós. Educação, quem ensina é os pais. Não é a igreja que tem que ensinar que você, quando chegar aqui, tem que ficar quieto como criança. É o pai que tem que falar para o filho: quando chegar lá, você fica quieto. É o pai que tem que ver o filho correndo no meio da igreja e dizer: filho, meu filho está correndo, espera que eu vou dar um jeito nele. Você pode, o obreiro não pode, mas você pode.
E não é pecado pegar ele lá no banheiro e ter uma conversa simples, humilde. Fica quieto, menino! Só que entenda uma coisa. Se ele não tem limite em casa, não adianta você querer pôr limite aqui. Aí ele vai falar o seguinte: em casa eu faço o que eu quero, por que aqui eu não posso fazer o que eu quero? E aí é onde eles dão o show. Por isso você tem que entender, guarde o seu coração, proteja o seu coração, porque o nosso coração é mau, não foi de agora. Não, é mau desde a meninice. E tem um outro texto que eu quero que você abra aí comigo. 1 Samuel 16:7, famoso. Porque a gente costuma se agradar com a aparência, não é isso? A gente usa o marketing. O marketing é isso. O marketing faz você comprar o que você não precisa, né? É como você entra num ônibus, a pessoa está de ônibus com um iPhone 14 Pro Max. Você fala, meu Deus, por que ele está de iPhones? Porque o marketing diz que quem tem um iPhone é mais feliz. Aí a gente acredita nisso. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos. Porém, o Senhor, Ele olha para o coração. E esse é um dos grandes erros da igreja moderna. Nós colocamos máscaras. Às vezes você está aqui no culto, você está acabado. Mas como você já tem uma certa posição espiritual, aí alguém fala, quem está precisando vem aqui na frente para orar. A pessoa não vem não. Porque se ela for, aos olhos dos homens vai dizer, meu Deus, o evangelista Fernandes está indo lá na frente pedir oração. E a gente é muito pequeno, a gente é muito mal. Aí a gente fala, será que está em pecado? Ou não é? Aí a Bíblia diz o seguinte, para de querer vender uma aparência. Deus está vendo o teu coração. Deus está vendo a intenção que está aí dentro. Se está acabado, se está destruído, tem que falar, eu preciso de ajuda, me socorre, para de usar máscara. Precisamos nessa noite entender que Deus não está aqui para ver ninguém de forma mecânica, maquiado. Aí vou pôr um blush, aí vou pôr uma sobrancelha, vou alisar o cabelo, faça tudo. Mas como está o teu coração? Você impressiona homens. Irmãos, a gente consegue impressionar pessoas falando, botando roupa. Vai ver um lugar, você vai, que nem eu quando vou ver os lugares para a gente comprar, eu vou desse jeito. Chamei o Marco, camarada, falei, coloca a melhor roupa. Mas, porque quem vai vender gosta de pensar que você tem dinheiro. Então quando eu chego na imobiliária que o cara vê, ele fala, opa, esse tem dinheiro. Ainda bem que ele não tem acesso ao saldo. Na vida espiritual, tem irmão fazendo isso. Põe uma aparência de crente forte, está tudo bem comigo. Aí de repente alguém fala, meu Deus, mas de repente caiu, não foi de repente não. Estava só... Porque a gente, irmãos, entenda uma coisa, eu e você não somos capazes de suportar muito tempo com uma aparência. E Deus não quer isso, Deus quer que você confesse quem é, para Ele poder ajudar você. Por isso que o texto diz que a couraça vai proteger o meu e o seu coração. Então, o que seria essa couraça? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 3, e o versículo de número 22. O que a couraça faz? Ela vai proteger o coração. Ela vai defender a minha parte oculta. E o texto diz, de Romanos, isto é, a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que crê, porque não há diferença. O que ele está dizendo? O que significa a couraça da justiça espiritual? É o próprio Jesus. Ele vem e ele se põe na frente para proteger eu e você dos ataques do inimigo. Nós precisamos entender que nessa noite o texto vai dizer assim, que é pela fé. Não é para quem quer, é para quem crê. Por que disse que com coração se crê para a justiça? Qual que é a justiça? Você já pensou se a gente fosse ser tratado por Deus como merecemos? O que é a justiça segundo os homens? Roubou? Tem que ser preso. Tem que devolver. Tem que ressarcir o dano. Isso é justiça dos homens.
Você deu um tapa em mim, eu vou te dar outra tapa. Você pegou €1 de... Devolve meu euro. Justiça, fazer o que aos olhos dos homens é justo. Qual que é a justiça de Deus? Não dá para nós o que a gente merece. Porque se a gente fosse receber o que merece, hoje, aqui agora, eu não tenho dúvida, nós tudo era fulminado. Pode ser que alguém diga, eu não, pastor, põe você, eu não, eu estou bem, eu estou santo. A justiça de Deus é não dar para nós o que nós merecemos. Mas como nós entramos nessa justiça? Pela fé em Jesus Cristo. Aí quando você abre aí 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, ele vai dizer o seguinte, tenho tempo? Deixa eu ver, tenho. Acharam? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Mas graças a Ele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santidade e redenção. Se nós estamos em Cristo, tem uma justiça não nossa, mas de Deus sobre nós. Por que então que eu tenho que tomar essa couraça? Porque essa couraça, ela vai me defender do ataque de Satanás. E como que funciona isso, irmãos? Percebe o seguinte, o diabo quer atingir o meu coração. A Bíblia diz que com o coração eu creio e com a boca eu confesso. Não adianta só ficar falando, eu creio, eu creio. Jesus falou, esse povo me honra só com a... É muito fácil glorificar com a boca. É só você aqui dizer, glória a Deus. Aleluia, Deus é grande, Deus é forte, eu tenho fé. Quantas pessoas às vezes vêm aqui e falam, oh, que fé que eu tenho. Quando sai, recebe um telefonema. O que foi? Meu irmão foi para o hospital, mas tem o quê? Ninguém sabe, então calma. Que fé é essa? Acabou de gritar. É muito fácil falar com essa boca, eu tenho fé. É muito fácil dizer, Ele é poderoso. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas aqui diz o seguinte, não é com a boca, com o coração se crê. E quando o diabo atinge o coração, some a fé. E saindo a fé, sai a justiça. Qual é a justiça? Eu não merecia estar aqui. E eu não estou aqui porque sou bom, não. Eu estou aqui porque Ele morreu por mim, perdoou meus pecados, e hoje eu sou nova criatura. Quando isso sai, a pessoa tem um negócio, todo mundo aqui tem um negócio chamado consciência. Todo mundo tem. E sabe o que é ruim de você viver contra a sua consciência? Que ela deita com você na cama. Todo mundo vai embora, a consciência fica, você mentiu. Você está fingindo lá na igreja. A consciência fala. Você pode entrar aqui e ficar tranquilo, mas a consciência está do seu lado dizendo, você não está fazendo o seu papel. Não é culpa de ninguém, não, a culpa é sua. Não foi você, não foi a pessoa que te feriu. Foi você que não quis perdoar, porque a Bíblia mandou perdoar. E nós ficamos com aquilo na cabeça martelando, por quê? O diabo atesou. Porque, irmãos, entenda uma coisa, quando você entende a justiça que é em Cristo, e você está numa situação que o diabo vem te condenar, você diz, é verdade o que você disse, mas pelo sangue de Jesus, eu hoje sou livre, sou liberto. Mas se o diabo me atingiu, se eu não estou crendo mais, se eu estou numa programação religiosa, qual que é a programação religiosa? Vem na igreja. Qual é a programação religiosa? Fazer de conta que você é justo. Aí a gente começa a fazer boas obras para que os homens vejam. A gente dá cesta básica, a gente limpa a igreja, a gente chega mais cedo, isso tudo faz parte, mas isso não salva, isso não liberta, isso não transforma. E nós precisamos orar porque as igrejas estão criando membros para fazer coisas para a igreja, sendo que nós deveríamos criar pessoas que servem a Cristo. Então independe da igreja, independe de quem está fazendo. Abra sua Bíblia, quero ler mais um texto com você. Abra aí Filipenses capítulo 3, versículo 9. Porque essa justiça ela é imputada em nós, não pelo que somos. Se você ler todo esse capítulo aí, Paulo está tentando se defender, e Paulo diz o seguinte, se é para se gloriar pela justiça dos homens, eu sou o melhor. Eu sou judeu, eu sou circuncidado, meu Deus, entre os fariseus não tem ninguém como eu sou o melhor fariseu. Só que ele diz, tudo o que eu considerava maior em mim, eu repudio como perda, como um esterco,
para que eu possa ter a justiça não que vem do homem, mas que vem de Deus. E nesse texto ele diz: e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Quando você entende a couraça da justiça, você vai colocando ela, você entende o seguinte: não é conforme a minha justiça, não é o que eu faço que me dá direito, mas é o que ele fez que me dá direito. Entenda isso, nós invertemos toda a ordem. Eu não sou salvo porque eu sou bom, eu fui salvo porque eu era santo. Mentira, eu era pecador e hoje sou salvo, eu sou santo. Eu não fui salvo porque eu era uma pessoa não, eu sou salvo e por isso eu sou essa pessoa hoje. Nós invertemos a ordem. Eu não vou ceiar para ser salvo, eu sou salvo, por isso eu ceio. Nós temos que entender, eu vou me batizar para ser salvo. Não, eu sou salvo, agora eu me batizo. É todo um princípio anterior, só que a gente inverte tudo. E tem irmãos que acham que é melhor que o outro. Tem muita gente que bate no peito e diz: não, eu não. Não me compara não, hein? Eu estou orando, estou jejuando, mas não é a tua justiça. Não é o que você faz que te dá, é o que Ele fez que te faz viver o que você tem que viver nessa terra. Abra sua Bíblia, por gentileza. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 21. Entenda que a justiça de Cristo, ela cobre eu e você dos maus deste mundo. Achou? Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Esse ponto, ele é crucial para se entender o que é um cristianismo, o que é ser um servo de Deus. Nesse mundo que tem hoje, eu até brinco, né? Às vezes eu vejo na internet agendas abertas, os pregadores, né? Nada contra, não é que é isso que eu quero falar. E tanto lugar sem igreja, tanta praça vazia, cheia de gente querendo se matar, e a gente escreve agendas abertas para pregar o Evangelho. É porque para atender a agenda tem um cardápio anterior. 8.000, 5.000. Irmão, se eu ganhasse 8.000 por mensagem, eu era milionário. Eu prego 250 mais ou menos vezes por ano. A média, né? Já pensou se eu ganhasse 8.000 por mensagem? Eu ia comprar uma casa para todo mundo. Não é verdade, eu ia ficar que nem eles. A Bíblia diz que aquele que não tinha pecado, ele vai se fazer pecador, num senso de morrer numa cruz, para que eu e você seja feito justiça de Deus. Essa couraça da justiça é algo que foi imputado em nós por Jesus. Se Ele não morre na cruz, eu e você não estava aqui. Eu e você não tinha direito de estar aqui. E nós precisamos nessa noite colocar essa couraça em nós e entender que nós estamos aqui por uma graça e por uma misericórdia que veio do próprio Jesus. Essa couraça também, ela nos protege contra as tentações. A couraça vai proteger o teu coração. Da onde que vem os maus? Do coração. Quando você está com essa couraça, o soldado estava protegido, nós também vamos estar. Abra sua Bíblia comigo, que você pode estar dizendo o seguinte: eu não resisti ao pecado, era mais forte que eu. Não é verdade. Isso também não é verdade. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Quem achou, diga amém. É ruim ler esses textos que a gente perde todas as desculpas, não é isso? Eu não gosto de ler a Bíblia às vezes que ela tira minhas desculpas. Porque às vezes eu quero falar, eu não aguentei, foi mais forte que eu. Mas você é filho de Deus? Sou cristão. Aí Paulo vem e me escreve isso. Não dá vontade de rasgar? Eu tenho às vezes, passar um branquinho, vamos passar um branquinho? Eu vou fazer uma leitura mais moderna, peraí. Veio sobre vós tentações que vêm sobre todo mundo. Porque vocês são homens, mas Deus é fiel. Mesmo vocês não resistindo, ele vai, não está escrito isso aqui não. Olha o que está escrito aqui. Não sobreveio a vós tentação que não fosse comum aos homens. E Deus, Ele é fiel. Ele não, escute isso aqui, porque isso aqui tem que incomodar eu e você. Ele não permitirá que vocês sejam tentados
além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape, para que vocês possam suportar. Aí nós temos que entender isso aqui. Está numa discussão. A tentação para falar um palavrão, para xingar, está muito forte. Aí dentro de você o Espírito Santo fala, sai. Só que você fala, não sou bobo, não vou fugir não. Se eu fugir vai me chamar de covarde. Ou não é assim? Deus, Ele sempre abre uma porta para a gente sair do problema. Só que a gente olha para a porta e diz, eu não vou. Já foi separar uma briga que está fora do contexto mesmo? Você fala para a pessoa, pelo amor de Deus, vamos embora, está fazendo um maior escândalo, tem criança. Eu não quero saber de nada. Não já viu? Talvez você já fez isso. Nós precisamos entender que essas tentações, é preciso nós estarmos com essa couraça, porque ela vai nos proteger de nós cairmos nas tentações. Tem um texto também que a gente não lê. Tem gente que quer brigar com o diabo. Não, com o diabo não se briga. Com o diabo não se briga. O diabo foi brigar com o anjo porque ele queria saber onde estava o corpo de... Quero saber. O que o anjo vai dizer? Sai fora, rapaz, não tem nada a ver com você não. O Senhor te repreenda. Aí tem crente que diz, não, eu piso. Você não pisa na cabeça do diabo. Quem pisa é Jesus. Esse pisa. Esse despedaça todo o jugo de Satanás. Aí a gente fica gritando, aprende e grita. Aí quando vê nós tomamos uma rasteira e vira uma vergonha do evangelho. Aí alguém fala, aquele lá não era que estava pisando na cabeça do diabo. É, mas ele escorregou quando pisou e o diabo pisou nele. Ou não é isso que acontece? Aí o conselho bíblico é um só. Abre aí. Tiago capítulo 4, versículo 7. Quem achou, diga amém. Vamos lá, Tiago 4, 7. É bom que os irmãos leiam. Apareceu aqui, ó. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo. E o que acontece com o diabo? Ele foge. O problema é que agora a gente só resiste a Deus, já percebeu? Irmão, vamos fazer uma oração aqui na busca do Espírito Santo. Todo mundo assim, ó. É hora de cantar os hinos, nós estamos assim, ó. Resistindo a Deus. Temos medo de levantar a mão, temos medo de falar, me enche do Espírito, sair pulando na igreja, temos medo. Mas não resistimos ao diabo. Aí o diabo manda uma mensagem no teu WhatsApp, dá uma olhadinha nesse vídeo. Você já sabe que não presta. Pelo título você já fala, isso não é coisa boa. Mas o que a gente faz? Tem ninguém vendo. Aí olha e fala, não presta. Mas para que olhou? Já sabia. Perceba que a gente tem criado uma resistência contra tudo que é divino. Mas a orientação bíblica é assim, não fica brigando com o diabo, resiste o diabo. O que é resistir? Ignora o diabo. Ignora aquilo que está sendo jogado. Crê em Deus, descansa, porque o diabo vai começar a falar o seguinte, não adianta mais mexer com isso. Não adianta mais, ele fica só falando Deus, em nome de Jesus, sai para lá Satanás, Deus, o sangue de Jesus tem poder. Não tem jeito, ele não se irrita, ele não grita, ele não bate, ele só fica calmo. Resiste o diabo e ele vai começar. Quer pôr o diabo para correr? Não adianta fazer 7 dias de campanha e não resistir. Não adianta fazer 21 dias de jejum e oração. Eu vou fazer o jejum de Daniel. Vamos fazer as campanhas de derrubando as muralhas de Jericó. Quem pediu isso? Aonde está escrito para você fazer isso? Aqui está dizendo para você resistir o diabo. Só que nós queremos, irmãos, pagar preço, não é isso? Tem gente que fala assim, eu quero pagar preço, irmãos. Já foi pago um alto preço por você. Se você tiver que pagar preço, não consegue, porque não tem preço a tua alma. O preço que a gente tem que pagar é resistir o diabo. E para fazer isso eu guardo o meu coração. Eu começo a parar de escutar o que eu não devo, ver o que eu não devo, ir o que eu não devo, falar o que eu não devo. Eu começo a me guardar, eu começo a me proteger. E aí eu vou fazendo essas coisas de forma verdadeira e tranquila.
E só quem faz isso consegue viver uma vida que pratica justiça. Uma coisa que eu sempre falo para os irmãos, eu digo o seguinte: quando você for misericordioso só com a sua família, você está sendo injusto. Por exemplo, vai lá, dá um sorriso para mim. Isso. Quem deu um sorriso para mim? O Raul. Só quem conhece. Depois o Raul, os irmãos que estão em casa não vão ver. Fica de pé, olha para a igreja e dá um sorriso para eles. Mas é aquele bonito. Olha que bonito. Eita. Uma salva de palmas para o Raul. Glória a Deus. Aí, olha que bonito. É bonito demais. Você tem um filho, e aí, o Raul não é meu filho, mas eu tenho meu filho. Aí quando o meu filho faz uma coisa, eu digo, tá tranquilo. Quando o Raul faz, eu digo, ô rapaz, tá doido? Isso não é justiça. Justiça é você agir de uma forma, em todos os momentos, com todos. Abra sua Bíblia, por gentileza. Efésios, capítulo 4, versículo de número 24. Essa couraça da justiça vai ajudar você a viver, irmãos, de uma forma justa diante de Deus e também diante dos homens. O texto bíblico diz: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado. Olha o que é um novo homem. Ele é criado em verdade, justiça e santidade. E ele vai dar um conselho seguinte: vistam-se do novo homem. Para se vestir, por exemplo, eu estou com esse terno, se eu quero colocar outro, o que eu tenho que fazer com esse? Tenho que tirar. Ele está dizendo o seguinte: manda o velho homem embora. Porque o novo homem, ele tem que ser, lembra? Verdade, ele tem que ser justo, e ele tem que viver também em santidade. Essa couraça que guarda o meu coração, que é um coração mau, que é transformado pelo Espírito Santo, que o diabo vai tentar o quê? Ele quer meu coração, irmão. Porque se ele conseguir atingir meu coração, perdo o ânimo, perdo a vontade. E quando erro, se esqueço, porque não vou ter mais fé. Aí perdo a consciência do perdão de Deus. O que Davi tinha, irmãos? Davi tinha senso da justiça de Deus. Você que está aqui, que o diabo está te acusando. Porque assim, se o diabo está conseguindo te acusar, é porque você está sem fé na justiça de Deus. E o diabo acusa mesmo. Não pense que o diabo fica longe. O diabo acusa para que você desista. Olha o que disse Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Abra sua Bíblia, por gentileza. Miqueias, capítulo de número 6, o versículo de número 8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. O que é que o Senhor exige? Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente para com o seu Deus. O problema é que a gente está vivendo uma vida que a gente acha que, por exemplo, se eu pedir para o meu filho fazer uma coisa que eu sei que é impossível ele fazer, eu sou um pai justo? Eu não sou um pai justo. E a gente define que Deus é injusto porque a gente olha o que a Bíblia diz e diz, não dá para fazer isso aqui. O que é que Jesus diz? Por exemplo, pega o perdão. Jesus... E aí você tem que entender o que é perdão, porque tem gente que pensa que perdoar é ficar junto. Perdoar é fingir que nada aconteceu. Não é isso. Perdoar é você deixar a pessoa tranquila, viver a vida dela e deixa ela seguir o caminho dela. Você não odeia, você não fala mal, você não difama, isso é perdão. Você libera você. Aí a Bíblia diz o seguinte, Valdomiro, se você não perdoar o seu irmão, eu não te perdoo. Aí o que eu falo? É impossível, você não sabe o que ele fez comigo. Como você não crê na justiça de Deus, e você não está revestido da couraça, o seu coração está cheio daquilo que Jesus falou, cheio de maldade. Mas um coração transformado por Deus diz o seguinte, vai em paz, Deus te abençoe. E Deus não vai pedir algo que você não pode fazer. Deus não vai pedir o que você não pode fazer, guarde isso no seu coração.
Deus não vai pedir o que você não pode fazer. Mas o problema é a negligência, porque está aqui a couraça, quem quer colocar ela? Eu não vou pôr isso não. Tem que ficar muito bonzinho. E a gente prefere ser comum e ficar vivendo uma vida comum. Mas a couraça vai te ajudar a ter uma vida justa. A couraça também vai te ajudar a ter um bom combate espiritual. Abre aí, 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 4. Esse versículo também nos dá um puxão de orelha. Olha o que diz. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Nós não usamos armas carnais. Irmãos, entenda uma coisa. Estamos no meio de uma guerra espiritual. Esse é o problema, a gente não crê nisso. A gente não crê que tem uma guerra, que tem um Satanás, que tem um demônio tentando te matar, te destruir. E entenda uma coisa, existem ataques demoníacos que a pessoa sente mesmo. Ela sente fraqueza, ela sente dor, porque o diabo vem para tentar. Só que ele só vai entrar quando você abrir. O diabo não tem mais poder do que Deus. Se você estiver em Cristo, não tem como o diabo entrar. Diz o texto, mal algum vai entrar na tua tenda. Só que como eu dou, por exemplo, a mentira é do diabo, mas para me ter esse benefício eu vou mentir. O que o diabo diz? Obrigado, você abriu uma porta para mim. Aí ele entra. Perceba que nós condividimos a mentira quando ela faz bem. É que nem assim, alguém me procura e fala, pastor, eu vou falar um negócio para você, mas você não pode falar que foi eu. Eu falei, eu vou falar que foi quem? Fala alguma coisa. Eu falei, não, então não me fala não. Se você me falar, eu vou ter que falar que foi você. Porque a pessoa quer que eu minta para resolver uma situação. Não, o diabo está ganhando espaço no nosso meio por isso. Porque é tudo na mentira. Quando você vê alguém errado, primeira coisa a fazer, se eu estou vendo o Fernandes errado, o que eu tenho que fazer? Não procurar o pastor, eu vou lá nele. Fernandes, vem cá. Você não acha que essa posição sua vai te atrapalhar, não? Ah, sai daqui, rapaz, quem é você? Aí você vai, pastor, eu fui falar com ele, ele não ouviu, você pode ir lá comigo? É assim que funciona. Mas a gente quer tudo oculto, porque a gente não quer ter responsabilidade. E quem está errado também não quer ser corrigido. É preciso hoje entender que há um conselho, que as nossas armas, elas são espirituais. Existe um texto de Efésios, que a gente até leu, que Paulo já tinha falado, no versículo 12 do capítulo 6. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os domínios deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. É uma briga de crente, não tem? Não tem não, né? Eu acho que crente não briga, irmãos. Crente se ama, é muito bonito de ver os crentes. É uma briga de denominação para lá, denominação para cá, denominação do cão. E eu não entendo o que está acontecendo com a gente. Mas Jesus disse que nos últimos dias trairão uns aos outros, aborrecerão uns aos outros. Mas é preciso hoje vestir a couraça para que a gente comece a ter uma proteção. E tendo protegido o nosso coração, a gente consiga ter bons pensamentos, boas atitudes e boa direção. Diz o texto de Provérbios, capítulo 11, versículo 3. Abra aí. Essa couraça te ajuda a viver de forma íntegra e honesta. Diz o texto, a integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Efésios 4, 25, abre aí. Vou tentar acabar essa parte. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Entenda isso nessa noite. Nós estamos lendo Efésios 4, 25. É preciso a gente fazer uma meditação. A gente está vivendo um tempo, irmãos, que se a gente não tomar cuidado, nós caímos. E eu peço que você que está aqui nesses dias,
Você vai embora hoje decidido a guardar o seu coração. E você vai guardar ele, não abrindo ele para todo mundo. Volto a falar da joia. Quando alguém está passando na rua, você fala, vem cá, vem cá, vem cá. O quê? Vem ver meu anel de ouro que está aqui, a minha joia de cristal. Você não faz isso. Quando vem um amigo, muito amigo, o que você faz? Vem ver o que eu ganhei do meu marido. Hã? Não? Não. A minha esposa não vai falar isso, não. Guarde o seu coração nessa noite. O diabo está enganando muitas pessoas. E aí você vai vendo um cristão. Irmãos, nós não era para ser triste, irmãos. Nós não éramos para ser triste. Só que o diabo está atacando forte. E sem defesa, eu vou apanhando. E nós já sabemos disso. Nós não queremos ajudar quem é crente. A gente é meio hipócrita. Chegar um cachaceiro aqui hoje que nunca aceitou Jesus, a gente fica orando para ele vir aqui, não é isso? Aí a gente fala, quem quer aceitar Jesus? Aí ele vem aqui, o que a gente faz? Chora todo mundo, glória, aleluia! Aí chega o evangelista Fernandes bêbado aqui. O que a gente faz? Sai! Falso! Mas peraí, que senso tem? Aí a gente não entende o que é ser. Aí outro fala, não, mas não... Aí a gente fica, uma parte fica conivente com o pecado, outra parte não ajuda o pecador, e assim, ó. Sendo que a gente tinha que, todo mundo aqui está vestindo a couraça da justiça. Para entender que a justiça é o que nos salva. Nós somos justificados pela graça, mediante a fé. E isso não vem da gente, é um dom que Deus nos deu. A graça Deus nos deu. Ninguém vai ser salvo porque veio no culto, ninguém vai ser salvo porque deu cesta básica. Todos serão salvos porque acreditaram que mesmo sendo pecadores, um Cristo morreu, ressuscitou, está vivo e é poderoso para tirar o meu pecado e me pôr diante de Deus limpo e purificado. Que Deus abençoe os irmãos nessa noite. Eu quero convidar os irmãos para a gente ficar de pé, para a gente orar ao Senhor. Tem alguém nessa noite que quer aceitar Jesus, irmãos? Faz tempo que eu não pergunto isso. Se tiver alguém que quer aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, que está aqui, que ainda não é, alguém que está afastado da presença de Deus, que sabe que andou por caminhos que não deveria, não guardou o coração, se entristeceu. Se tiver, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Nós vamos pedir para que Deus possa te restaurar, te guardar. E eu creio que quem transforma é Deus, irmãos. Eu sempre brinco, se eu fui salvo e sou pastor, né, Dani? Se Deus conseguiu me fazer ser um pastor, o que Ele não pode fazer com você? É porque hoje não dá, às vezes eu falo, alguém fala, você não está mentindo, não. Esses dias uma irmã falou, você está mentindo para fazer crédito para Deus, você não era isso aí não. Eu falei, era. Era essa coisa ruim. E hoje só estou aqui por causa de uma misericórdia. Que sustenta todo dia. Todo dia a oração é essa, me sustenta hoje. Ontem já foi, amanhã nem sei se chego. Mas hoje me sustenta, Deus. Um conselho de Jesus é o seguinte, basta cada dia... Só que a gente está ansioso porque amanhã, não é isso? Está todo mundo aqui pensando amanhã vai acordar. Uma ansiedade que está até... Tem gente que está lá no passado e está triste, é uma coisa louca. E ele está falando, comeu hoje? Vestiu uma roupa hoje? Teve o que comer? Tem onde dormir? Agradeça por isso. Quem te deu hoje vai te dar amanhã. Quem vai te dar amanhã, te dá depois da manhã. Mas a gente precisa crer nisso. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor.